Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente à tolerância geométrica, né? A gente mudou até aqui o sprite que vem utilizando, né, porque a gente vai falar aí sobre a tolerância de posição, né, que se enquadra ali dentro da classe tolerância geométrica como tolerância de localização, né? A tolerância de posição que tem como símbolo, né, fazer aqui, né, ele traz como símbolo esse aqui, né, a referência aí, né, da tolerância de posição. Essa tolerância de posição ela tem uma particularidade porque ela, né, é descrita aí por muitos como a primeira tolerância geométrica formal, né, de análise. Ela foi de fato indicada por meio de tolerância de verificação de localização de furos. Né? Então eu trouxe para esse sprite aqui, a gente já fez até um vídeo falando sobre isso aqui, que é de localização de furos. E a gente vai tomar como referência esse desenho aqui para mostrar como é que funciona a tolerância de posição. Vou descer aqui um pouco mais ele. Vamos lá, vamos supor aqui o seguinte, que a medição seja aqui nesse furo 4, né, e ele traga essa seguinte indicação aqui. Vou fazer aqui o datum dele. Né, ele traga aqui essa seguinte informação. Ele vai trazer aqui a... Deixa eu deixar ele maior. Pega ele até o final aqui. Ele vai trazer a simbologia, né, de posição, e com base nessa, deixa eu deixar aqui vermelho só para ficar em destaque, né, com base nessa tolerância, ele vai vir, ou com base no tipo de tolerância vai vir a identificação. A identificação, ela tá com a identificação, na verdade, é o valor da tolerância, né? Então você vai ter a indicação do valor da tolerância. E essa indicação do valor da tolerância, ela vem com o símbolo de diâmetro, né? Ela vem com o símbolo do diâmetro porque é a referência do valor que ele vai se enquadrar, né? Então, exemplo, vamos supor que ele vai se enquadrar numa tolerância de 1/10. Vou colocar aqui 1/10. Vou colocar 1/10 aqui. Aqui vai ficar pequeno, vou deixar aqui mais para o lado, né? Porque essa tolerância aqui, ela toma como referência dois planos, A e B, né? Porque é a referência de localização dele. Então, nesse caso aqui é o seguinte, vamos supor que esse aqui seja o plano A, né, a referência A. Vou deixar aqui, não vou deixar muito afastado não, vou deixar aqui A. E vamos supor que aqui em cima seja o B. Né, aqui em cima seja o B. Aqui seja o B. Beleza, então o que acontece? No projeto em si, você vai ter a distância ali do furo, né? Vai ter a distância ali do furo. Aqui, inclusive, a gente tem uma distância real da medição, mas vamos supor aqui um valor. Vamos supor aqui que a distância aqui para seja de... Vou colocar aqui 100 milímetros. 100 milímetros. E aqui para B, essa distância para o centro do furo, seja de 40 milímetros. Ou seja, se você traçar 100 milímetros, exemplo, vamos supor que eu vou utilizar um traçador de altura. Você traça 100 milímetros e traçar 40, você vai encontrar ali o centro do furo. Beleza. E aí o que acontece? Essa tolerância aqui de 1/10. Significa que nesse ponto, né, nesse ponto de posição específica do furo, ele não vai poder, ou melhor, ele vai poder oscilar esse centro, né, de localização dentro de um campo de 1/10. Vou explicar melhor. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar até a referência aqui. Então, você traçou lá a primeira medida, traçou a segunda, né, e aí vai ter um centro. Vai ter o centro, que é o centro do furo. Essa tolerância é a tolerância de posição, centro do furo. Então, o que acontece? Esse centro, ele vai poder, é a tolerância dele, né, de posição, ele vai poder oscilar em até 1/10. Deixa eu colocar aqui uma outra cor, vou colocar aqui rosa, diminuir aqui a espessura. Ou seja, esse furo, que o centro dele, que é essa marcação verde, ela vai poder oscilar dentro dessa marcação rosa. Quando eu digo oscilar, não quer dizer que depois de feito ele vai estar oscilando. Obviamente é um elemento físico ali concreto, ele não vai oscilar. Mas quando você está executando o furo, a localização, a posição desse furo, ele vai poder ficar dentro desse outro diâmetro, aqui rosa, que tem um diâmetro de quanto? De 1/10, ou seja, é a tolerância dele. Se ele ficar fora,
tá fora da tolerância. Eu vou ampliar aqui para a gente poder entender melhor. A gente já está ali com os valores. Então, na prática, é o seguinte. Você tem o centro, né, o centro lá do furo, beleza? Né, o furo é para ficar nesse centro, né, esse centro, esse encontro aí. Vou deixar aqui marcado de azul. Esse centro. Mas existe uma tolerância para ele, né? Vou deixar aqui maior, vou deixar aqui de verde. Supondo que esse diâmetro verde ele seja aquele diâmetro de 1/10. Né? 1/10 ali da tolerância. Beleza, então o que significa? Se você for executar esse furo e por acaso, exemplo, ele não ficar exatamente no centro de referência do projeto, ele fica um pouco mais afastado, mas ele ficar dentro daquela referência de 1/10 de diâmetro, ele está dentro da tolerância. Né? Então ele pode oscilar, né, dentro desse campo, né, que é esse diâmetro de 1/10, que ele vai estar na posição correta, dentro da tolerância. Aí você diz, poxa, mas como é que eu vou medir isso? A medição, obviamente, ela ocorre da seguinte forma. Você vai ter a medição real do furo executado, obviamente. Vai ter a medição real do furo executado. E essa medição ela vai ser, né, projetada em relação ao plano A e ao plano B. Então, esse centro aqui, você vai ter uma medida em relação a B e uma medida em relação a A. Né? E aí, essa medição, né, esse centro real do furo, ele vai ter que ficar dentro daquele diâmetro imaginário ali de 1/10, que seria essa tolerância. Beleza? Então, nesse caso aí, é assim que funciona a tolerância geométrica de posição. Né? Essa tolerância, ela tem uma história que fala o seguinte: a empresa fabricava chapas, né? Se eu não me engano era da área naval, e muitas chapas estavam sendo descartadas por causa da tolerância dimensional. Né? Estavam sendo descartadas por causa da tolerância dimensional, estava indo para reprocessamento. E, se eu não me lembro, parece que foi o próprio dono da empresa, um gerente, ele estava olhando essas chapas que estavam sendo descartadas, né, e pegou uma e foi montar, né, uma dessas descartadas, e foi montar no elemento que deveria ser montado, obviamente, e funcionou. Né? Funcionou e pegou outras lá, testou. Achou estranho, né, que todas elas estavam funcionando, né, ou a maioria. Né? Então, elas não estavam exatamente com o centro do projeto, porque estava sendo uma verificação apenas linear de centro, e não uma relação de posição, como a gente estava verificando, dentro de um plano circular, que seria aquele diâmetro, né, de 1/10. Lembrando, esse diâmetro de 1/10, que é a tolerância, a gente está supondo uma tolerância de 1/10. Ele pode ser maior ou menor. Né? E aí, voltando a esse contexto da história, e aí essa base aí, ela foi referência aí para a criação, né, vamos assim dizer, das tolerâncias geométricas, né? Embora de forma empírica sempre existiu, né, vamos assim chamar, né? Mas agora elas são referenciadas, né? Quando eu digo referenciadas, entenda aí normas específicas, né? No caso, essas normas elas tomam como base a ISO 1101, né? Seria a norma referente geral, né? A ISO 1101 de base aí para essas normas. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, né? A gente fecha aí essa segunda parte de tolerância geométrica, mas a gente ainda volta aí em breve, né? Para trazer concentricidade, né? Simetria e tolerância de curso circular, curso linear, né? Também tem curso total, né? Que seria também circular e linear. Então, em breve a gente volta aí para estar fechando esse contexto aí de interpretação de tolerância geométrica. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva, divulgue aí nossos vídeos, né? E a gente tá aí. Valeu!